Olá para mais uma aula. Nós iremos continuar na página 46, conversação dirigida, prática de oralidade. Olha lá, em dupla você e seu colega. Ok, infelizmente não dá dessa forma, a gente vai fazer individual. Sob a coordenação do professor, vão conversar sobre leitura em tempos de tecnologia digital. Os dois terão a oportunidade de expor a opinião e o porquê de pensarem de determinada forma. O propósito não é ganhar a discussão, mas ter um momento de liberdade para expor o que pensa e ter contato com outro ponto de vista. Enfim, é um momento de troca de ideias. Durante a conversação, vocês deverão seguir algumas regras. Elas têm o objetivo de garantir que a conversação ocorra de maneira organizada e com a participação de todos. A conversa vai girar em torno de um tema discutido na crônica de Zuenir Ventura: a influência das novas tecnologias na leitura. Na crônica, duas posições são apresentadas. A primeira: a influência das tecnologias digitais resultou em uma leitura mais superficial, sem reflexão, da qual logo se esquece. O que ele quer dizer com isso, superficial? Que é algo que não é aprofundado, não é estudado, é visto só por cima. As novas tecnologias fizeram com que as pessoas lessem e escrevessem mais, se comparado às outras épocas. Vamos lá. Preparação. Vocês falarão sobre esses dois posicionamentos. Para isso, informe-se. 1. Pesquise e converse com seus familiares sobre as questões a seguir. Depois, registre as informações. A. Quais as vantagens do livro em relação aos aparelhos eletrônicos? Então, o que você vê na vantagem de um livro ao invés de um aparelho eletrônico? Quais as vantagens de aparelhos eletrônicos em relação aos livros? Então, você vai responder as duas, no caderno. No caderno. Então, vantagem do livro em relação aos aparelhos eletrônicos e a vantagem dos aparelhos eletrônicos em relação aos livros. Você tem dois posicionamentos. 2. Produção. A atividade de conversação dirigida ocorrerá por meio dos questionamentos sugeridos a seguir. Você prefere a leitura em livros, jornais, cartazes, etc., ou em suportes, como celular, computador ou tablet? E o porquê? Então, como que você prefere? Ler um livro físico, ou o livro ali na sua mão, jornal, cartazes, ou em suportes, como celular, microcomputador, tablet? E o porquê você prefere esse? Então, você também vai responder isso aqui no caderno. Segundo pontinho, ao estudar, você percebe que retém mais informações quando lê, em um texto no papel ou em uma tela. Então, qual que é mais fácil de você absorver? Você percebe que retém, você absorve mais informações quando lê em um texto no papel, ali na sua mão, ou em uma tela já é suficiente? Então, se estivéssemos em sala de aula, nós faríamos dessa forma, uma roda de conversa para expor a opinião de cada um de vocês. Tá? Então, a gente está fazendo as aulas no aplicativo Zoom, então quem estiver lá, eu vou perguntar dessa forma, cada um na sua casa, mas a gente consegue conversar. Agora, para quem não está participando, você vai responder para mim no caderno. Então, essas duas questões aqui e mais essas duas aqui. Vamos lá. Aqui, em um dia... Em seu dia a dia, você escreve mais no papel, com lápis, caneta, etc., ou utiliza ferramentas tecnológicas? Então, em seu dia a dia, você escreve mais usando papel e caneta, ou você usa outras ferramentas tecnológicas? No computador, no seu tablet, no seu celular? Mais uma pergunta. Em sua opinião, a tecnologia estimula a leitura de modo geral ou apenas a leitura descartável? Então, em sua opinião, a tecnologia estimula a leitura, ela incentiva a leitura de modo geral? Ou é apenas uma leitura descartável, algo superficial que você queira saber ali no momento, leu e acabou? Aí você vai responder e me dizer o porquê que acontece isso. Ao justificar o seu ponto de vista, utilize argumentos. Se for expor um argumento que reforça o do colega, comece assim, por exemplo: concordo com você, gostaria de acrescentar que, suas ideias são parecidas com minhas, é verdade que... Então, isso aqui são algumas sugestões para você argumentar. Se for expor um argumento contrário ao de um colega que acabou de falar, você pode começar:
a sua fala assim: respeita a opinião do colega, mas penso que, ou então, tá, entendi o ponto de vista apresentado, porém creio que é mais importante, tal, ou ainda, concordo com parte com o colega, de fato faz sentido. Então, isso aqui são sugestões para você concordar, discordar, são argumentos. Se estivéssemos em sala de aula. Vamos lá. Avaliação. Avalie sua participação nesta atividade em conversação dirigida. Então, você vai responder se sim ou não aqui as questões. Você participou da conversação compartilhando suas ideias durante a atividade. Quem participou do Zoom vai poder expor. Quem não vai poder, mas o quê? De forma escrita. Então, você coloca aí se sim ou não. Infelizmente, nós não temos aí um meio termo. Apresentou seu ponto de vista sobre o assunto da maneira clara e objetiva? Responda. Expôs argumentos consistentes para sustentar sua opinião? Respeitou a fala dos colegas, ouvindo-os atentamente? Conseguiu expor de maneira educada seus argumentos contrários a de um colega? Isso aqui é quando você discorda. Então você vai responder. Organize as ideias. 1. Relacione as características do gênero crônica argumentativa indicadas à respectiva passagem do texto Alice no Reino do iPad. Então, o que você vai colocar? Assimilar a, B, C e o D aqui, ó, nessa outra coluna. Então, você vai me dizer, vai colocar aqui a sequência, como é que fica? A, B, C, D, B, C, D, A, como é que fica a sequência aqui? Seguindo o texto da Alice no Reino do iPad. Então, é só seguir a sequência. E na 2, vamos lá, complete os quadros com os pronomes possessivos. Então, possessivo é que indica posse, meu, teu. E demonstrativo, que demonstra aquele, aquela, por exemplo. Vamos lá. Eles podem ser consultados e auxiliar em seu estudo. Então, você pode consultar. Quem que é a primeira pessoa aqui, ó, dos possessivos? Indica posse. Quem que é a primeira pessoa do singular e a do plural? Quem é a segunda do singular e plural? E quem é a terceira do singular e plural? Só isso. Então, você vai preencher aqui. Aqui é a mesma coisa, só que com os demonstrativos. Que localização do tempo. Olha lá, tem até os exemplos aqui, ó. Este, esta, isso. Isso aqui está em que tempo? É presente, é passado, é futuro? Ó, já tá até ajudando, porque tem 2 aqui, só tá faltando um aqui. Então, aqui na frente, ó, perto da pessoa que fala. Localização no texto. Então, o texto, qual que é o texto que você vai procurar aqui? O da Alice. Vamos lá. Então, aqui, ó, esse, essa, isso. Eu sei que tá no passado futuro. E aí? Aqui perto da pessoa que fala. E aqui eu coloco o quê? É perto de quê? Olha lá, a informação foi dada. Aqui eu tenho aqueles, aquela, aquele, que são demonstrativos também. Isso aqui é o quê? É presente, é passado, é futuro, é próximo, é distante, no caso de passado. E aqui? É perto, é longe, distante, o que você vai colocar aqui? Então, é só preencher, ok? Então, gente, nessas questões aqui, da participação, você vai responder essas questões aqui, essas duas, mais essas duas, aqui esses questionamentos, tudo no caderno. E aí, quando eu postar lá no Classroom, é só você colocar as fotos, ok? Então, por enquanto é só isso. Beijo e até a próxima aula. Tchau, gente. Como é que eu fecho isso? Vamos lá.